Irmãos, eu também vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Estamos no mês de outubro e as igrejas evangélicas, em boa parte delas, comemora neste mês o evento da Reforma Protestante. Estamos celebrando 504 anos de Reforma Protestante. E eu, assim, não pretendia falar nada neste mês sobre algo que estivesse ligado a este momento histórico da igreja, porque no ano passado eu dei uma série de estudos durante um mês numa igreja co-irmã sobre os temas da reforma, de maneira que eu queria dar uma pausinha, mas durante a semana, buscando a presença de Deus, orando, lendo a Bíblia e consultando também o sermonário, eu assim me senti muito impulsionado a trazer uma mensagem que estivesse voltada para essa questão. Eu gostaria de pregar sobre fé ou sobre a graça de Deus, até sobre também mordomia cristã. Mas eu acredito que Deus me impulsionou, me dirigiu para trazer uma mensagem voltada para um dos temas da reforma, um dos principais temas, que foi o chamado Sola Escritura, que fala sobre a autoridade e suficiência da Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. E eu entendi, meus amados irmãos, que esta direção que eu tive é porque alguém precisa de ouvir o que nós temos a transmitir da parte do Senhor. E eu acredito que não é uma pessoa ou outra isolada, não. Eu acredito que muitas pessoas estão precisando ouvir algo neste sentido, tanto aquelas que aqui estão neste recinto sagrado, como aquelas que nos acompanham através da internet. Por isso, eu convido os amados irmãos a lerem comigo no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 23. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 23. E com base neste tema maior, que é a sola Escritura, eu gostaria de falar sobre requisitos para uma espiritualidade sadia. Requisitos para uma espiritualidade sadia. É um subtema dentro do tema principal. Mateus 23, verso de número 1 e verso de número 2 até o 3. Mateus 23, do 1 ao 3. Diz assim a santa palavra de Deus. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Palavra do Senhor, que ela encontre desde já lugar em nossos corações. Uma breve oração. Incline sua fronte, peça a Deus que Ele fale ao seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Teu amado Filho, nós chegamos aqui, Senhor, com muito temor e tremor diante da Tua palavra, para compartilhar, Senhor, com a Tua igreja, aquilo que o Senhor comunicou ao nosso coração durante esta semana, durante este início de mês. Pedimos que o Senhor direcione cada parte, Senhor, desta mensagem, que ela seja eficaz para produzir em nós uma espiritualidade que Te agrade e assim vivamos para Teu louvor, para a Tua glória. Abençoa cada pessoa que está aqui neste recinto e cada pessoa
que nos acompanha pela internet. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos da Tua assistência nesta hora. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Que possamos ouvir a Tua própria voz nos falando através, Senhor, da Tua palavra que o Senhor mesmo inspirou. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, este livro que nós temos aqui nas mãos, durante muito tempo ele ficou trancafiado. Alguns dizem que não se tinha acesso a ele por medo que as pessoas viessem a descobrir o que nele estava escrito e conhecessem a verdade e assim mudassem de religião. Durante muito tempo se propagou isto. Ao mesmo tempo, também se propagou que o motivo não era bem este. O motivo era que nem todo mundo podia ter acesso à Bíblia Sagrada devido à dificuldade de interpretação que a Bíblia possui. Porque a Bíblia não é um livro de fácil compreensão. Há partes na Bíblia que uma criança ela compreende, mas há partes na Bíblia que até mesmo os grandes teólogos não conseguem dar um significado preciso, exato. Então, devido a esta questão, alguns entendem que a Bíblia ficou muito tempo no obscurecimento, trancafiada, inacessível, para que as pessoas não incorressem no erro de interpretá-la de forma errada e viessem distorcer o seu sentido e criar heresias. O fato é que, de um modo e de outro, nem sempre as pessoas tiveram o privilégio de ter ao seu alcance a santa palavra de Deus como nós temos. Saibam, por exemplo, que pessoas já foram presas e mortas apenas por traduzirem partes da Bíblia Sagrada, como no caso o Pai Nosso, que se encontra no Sermão do Monte, a oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Para que a Bíblia Sagrada chegasse às nossas mãos do jeito que nós a temos, inclusive na nossa própria língua materna, muito sangue foi derramado, muitas lutas foram travadas. E essas pessoas que deram as suas vidas, deram o que tinham para que a Bíblia chegasse até nós, assim o fizeram porque entendiam que para vivermos uma vida agradável a Deus, para vivermos uma vida espiritual verdadeira e sadia, nós precisávamos ter acesso a este livro, que não é um livro humano, embora tenha sido escrito por homens, mas é um livro divino, porque ele foi inspirado por Deus. Deus inspirou pessoas para escrever o que aqui está escrito, para que assim nós pudéssemos conhecer melhor a Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. De maneira que não podemos ter uma verdadeira espiritualidade à parte da Bíblia Sagrada. Engana-se quem pensa que pode viver uma vida agradável a Deus sem consultar, sem conhecer e sem obedecer às Sagradas Escrituras. E é mais ou menos isto que nós vemos nesses versículos que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo chamando a atenção da multidão e a atenção principalmente dos seus discípulos para conhecerem e obedecerem às Sagradas Escrituras, a fim de que pudessem viver uma vida aprovada por Deus. Vida esta que muitos religiosos da época do Senhor Jesus
não conseguiam viver, embora essas pessoas tivessem acesso à santa palavra de Deus. No verso 1 nós vemos Jesus aqui falando com a multidão e falando com os seus discípulos, ou seja, falando publicamente, abertamente. E nos versos 2 e 3, nós tomamos conhecimento do que é que ele estava falando para aquela multidão e também para o grupo dos seus discípulos. E ele chamou a atenção daquelas pessoas para duas coisas, que estão aqui no verso 2 e no verso 3. Primeiramente, o Senhor Jesus chamou a atenção daquelas pessoas para a autoridade das Sagradas Escrituras, que inclusive foi um dos lemas resgatados durante a Reforma Protestante. As Sagradas Escrituras, elas são autoritativas, elas possuem autoridade para nos informar a vontade de Deus, e somente elas. Daí veio este lema, sola Scriptura, somente a Escritura. Ou seja, somente a Escritura tem autoridade para estabelecer dogmas. Somente a Escritura tem autoridade para determinar o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Este princípio da autoridade da Bíblia Sagrada está aqui no verso 2, quando Jesus, ao chamar a atenção daquelas pessoas, diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Vejam, meus amados irmãos, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus por excelência. Lá está escrito no Evangelho de João, e isto também é ressaltado na carta aos Hebreus, que Jesus é aquele que nos traz a revelação final da parte de Deus. Ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus viva, a palavra de Deus encarnada. Mas o próprio Jesus, mesmo sendo esta palavra viva, ele aponta para a palavra de Deus escrita. Esta palavra que o apóstolo Paulo chamou de sagradas letras, e ele mostra que esta palavra ela possui por si mesma autoridade divina, quando ele diz para os seus discípulos e para a multidão: façam tudo o que os mestres da lei e os fariseus lhes dizem para fazer, porque eles estão sentados na cadeira de Moisés e são responsáveis por ensinar a lei que Deus deu ao povo de Israel, ao seu povo, através do profeta Moisés. Os mestres da lei eram os escribas, e os fariseus nós conhecemos, eram os grandes responsáveis por interpretar a lei de Deus. Os escribas eram aqueles responsáveis por copiar e guardar a palavra de Deus. E estes dois tipos de oficiais religiosos, eles tinham a responsabilidade de ensinar de forma oficial às pessoas aquilo que Deus tinha revelado como sendo a sua vontade lá no Monte Sinai. Vontade essa que Deus disse que deveria ser ensinada de geração em geração. E aqui entra aquilo que nós abordamos no início. Eu creio que Deus quer comunicar algo a alguém através desta mensagem, porque infelizmente muitos não acreditam nas Sagradas Escrituras como sendo palavra de Deus. Muitas pessoas acham que para darmos ouvido a uma mensagem vinda dos céus, vinda da parte de Deus, seria necessário um anjo descer dos céus com um chicote na mão e dizendo para as pessoas os mandamentos. E tem pessoas que chegam a dizer:
se algo assim acontecesse, aí sim eu acreditaria que Deus revelou para a humanidade a sua vontade, a sua palavra. Tem pessoas que dizem, Jesus não escreveu nada e não mandou os discípulos escreverem nada. O que está escrito na Bíblia são palavras de homens, e eu não sigo palavras de homens que, como eu, comem feijão, comem farinha, são feitos de carne e osso como eu. Eu só acredito que a palavra de Deus é a palavra de Deus se descer um anjo do céu com todo o seu esplendor, mandando o que Deus tem para a humanidade, mandando dizer o que Deus tem para a humanidade. Meus amados irmãos, não é preciso descer um anjo do céu para nos dizer o que Deus quer de nossas vidas. Nós acabamos de mostrar que o próprio Jesus é o Deus encarnado, o próprio Deus desceu a este mundo. E Ele, de fato, nos revelou a vontade de Deus como ninguém. Mas mesmo assim, o próprio Senhor, não foi um anjo, foi o próprio Senhor. Ele apontou para a necessidade de nós ouvirmos aquelas pessoas que Deus levanta, que Deus credencia, que Deus habilita para transmitir aos demais a sua palavra. Naquele período, tinha os profetas, tinha os sacerdotes, tinha os mestres da lei, tinha os escribas, tinha os fariseus. Quem quisesse conhecer a palavra de Deus tinha que se submeter à autoridade da palavra divina através deles. Nem Jesus tirou isso. Jesus sabia que os fariseus e os escribas não praticavam a palavra de Deus. Tanto é que o final do verso diz: faço o que eles dizem, mas não faço o que eles fazem, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. Jesus conhecia bem a espiritualidade dos fariseus, que era uma espiritualidade forjada, falsa. Mas mesmo assim, Jesus, Ele mostra a importância de ouvirmos aquelas pessoas que estão legalizadas como portadores, como pregadores da palavra de Deus. Quando Jesus comissionou seus discípulos para sair pelo mundo pregando o Evangelho, Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Ouvir aqueles que estão credenciados como profetas de Deus é ouvir o próprio Deus. Agora eu sei que há muitas pessoas que distorcem a palavra de Deus. O próprio Jesus chamou atenção para os falsos profetas que surgiriam. E foi esta uma das razões de ter acontecido a reforma protestante. Porque a palavra de Deus estava escanteada, a palavra de Deus estava soterrada. Quando a palavra de Deus era mencionada, ela era pregada, não era na sua inteireza, não era na sua clareza. Haviam substituído a pregação da palavra de Deus. E a reforma protestante, ela fez isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Ela colocou a pregação da palavra de Deus como centro e o clímax do culto. Ou seja, o culto, ele é composto de orações, de cânticos, mas principalmente da leitura e da pregação da palavra de Deus, coisa que não tinha antes. E talvez, meus amados irmãos, alguém esteja com dificuldade de crer na palavra de Deus, por estas razões que nós apresentamos e por outras mais. Deus é que sonda os corações. Talvez você tenha entrado aqui nesta igreja, nesta noite, talvez você esteja ouvindo este meio de comunicação, incrédulo quanto à palavra de Deus. Mas nesta noite o Espírito Santo diz a mim, diz a você, diz a cada um de nós: creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela possui por si mesmo autoridade para nos revelar o que Deus requer de cada um de nós. Independente de quem esteja fazendo uso dela, independente de quem esteja anunciando a mesma. Como alguém já disse, a questão não é o canal,
A questão é o que passa pelo canal. A questão não é quem transmite o conteúdo, a questão é o conteúdo em si. Os mestres da lei e os fariseus, meus amados irmãos, não eram, embora habilitados oficialmente, não eram dignos, espiritualmente falando, de pregar a palavra de Deus, porque eles pregavam, mas não obedeciam. Eles mesmos não davam exemplo de obediência à palavra de Deus. E talvez alguém esteja aqui confuso espiritualmente, confuso em sua fé, porque vê tantas pessoas pregando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo vê estas mesmas pessoas fazendo o contrário daquilo que elas mesmas pregam. Mas, meus amados irmãos, a credibilidade da palavra de Deus não está quanto ao pregador, está quanto à própria palavra. Ela é autoritativa por si mesma, porque ela é a palavra de Deus. E enquanto alguém estiver anunciando a palavra de Deus com fidelidade, esta pessoa, ela deve ser ouvida. Porque as palavras que ela está anunciando não são suas palavras, mas são as palavras do Senhor, inspiradas pelo Espírito Santo. Quando as pessoas começam a distanciar da palavra de Deus, aí sim, ninguém é obrigado a ouvir. Mas enquanto elas estiverem firmes, elas devem ser ouvidas. Sexta-feira, na reunião dos oficiais, nós estávamos lendo uma passagem sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, e estávamos vendo ali que às vezes o Senhor Jesus não falava de forma clara para o público, mas falava por meio de ilustrações, por meio de figuras. E muita gente não entendia o conteúdo daquela pregação. Mas quem procurava Jesus pessoalmente, particularmente como os discípulos, tinham da parte do Senhor Jesus Cristo a explicação. E é interessante que o Senhor Jesus sempre chama a atenção para dar ouvido à palavra de Deus com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça. Como eu disse, alguém disse: Jesus não escreveu nada e nem mandou escrever. Engana-se, porque Jesus mandou o apóstolo João escrever às igrejas da Ásia, conforme está escrito lá no Apocalipse. E para cada mensagem que Jesus mandou escrever aquelas igrejas, ele sempre concluía com esta mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele sempre se agradou daquelas pessoas que dão atenção à palavra de Deus, independente de quem estivesse pregando. Jesus poderia dizer: olha, só ouçam a pregação da lei de Moisés quando eu estiver pregando, ou quando os meus discípulos estiverem pregando. Mas ele não disse isto. Ele disse: olha, os fariseus e os escribas, eles se assentam na cadeira de Moisés. Esta cadeira é exatamente este credenciamento oficial para se pregar a palavra de Deus. Jesus está dizendo: eles têm autorização para pregar a palavra de Deus. Enquanto eles estiverem pregando corretamente, faça o que eles estão mandando, porque não é palavra deles, é palavra de Deus. Sempre eles pregavam a palavra de Deus? Não, algumas vezes eles distorciam, como está aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus também. Jesus disse que eles às vezes substituíam os mandamentos da Bíblia Sagrada pelas tradições religiosas deles, e Jesus o censurou fortemente por causa disso. Mas nem tudo que eles pregavam estava errado, e naquilo que eles pregavam corretamente, eles deveriam ser ouvidos. O que é que isto tem de implicação ou de lição para a vida agora daqueles que creem já na revelação de Deus através das Sagradas Escrituras? Falamos sobre a importância de se crer na palavra de Deus para aquelas pessoas que estão na dúvida, que ainda não têm esta confiança que a Bíblia é a palavra de Deus. E para nós que já cremos, qual é a lição que temos aqui diante de nós? É que nós, meus amados irmãos, não devemos fazer seleção entre pregadores e entre pregações. Estamos estudando a carta aos Coríntios nos domingos pela manhã, e nós vimos que
uma parte daquela igreja de Corinto, ela tinha uma espécie de seletividade quanto aos pregadores que ela gostaria de ouvir. Uns gostavam de ouvir Paulo, outros gostavam de ouvir Pedro, outros gostavam de ouvir Apolo. E o apóstolo Paulo corrigiu aquele equívoco deles, aquele erro deles, dizendo: quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Somos todos servos de Cristo. Estamos aqui para pregar Cristo e este crucificado. De maneira, meus amados irmãos, que seja quem estiver pregando a palavra de Deus, enquanto ele estiver transmitindo o que Deus disse de forma fiel, nós devemos dar toda a atenção. Não fazê-lo é exatamente nós rejeitarmos a própria palavra do Senhor. Por isso Jesus chama essa atenção dos seus discípulos da multidão. Ouça os fariseus enquanto eles pregam na cadeira de Moisés. Poderíamos dar muitos exemplos aqui de pessoas que nem sempre dão a devida atenção à palavra de Deus quando ela está sendo pregada. Tem pessoas que têm dificuldade em ouvir um irmão que prega de maneira mais simples. Outros já têm dificuldade em ouvir um irmão que prega de forma mais eloquente, porque não entende bem as palavras, né? Muitas vezes são técnicas. Irmãos, independente de quem pregue com eloquência, sem eloquência, o fato é que o importante é que se pregue a palavra de Deus corretamente. Inclusive, durante a Reforma Protestante, esta questão foi tida como uma das marcas da verdadeira igreja. Como é que a gente identifica uma verdadeira igreja? Quando ela prega fielmente a santa palavra de Deus. Aqui estão os mandamentos do Senhor, aqui estão os oráculos divinos. E nós temos que estar atentos ao que Deus diz. E não procurar o que os homens têm a dizer. Não, porque eu gosto de ouvir o pregador da internet, né? Aquele pregador famoso. Mas a questão não é a palavra daquele pregador, a questão é a palavra de Deus que aquele pregador ou qualquer outra pessoa prega. E nós também não podemos ser seletivos quanto aos temas que devem ser pregados da Bíblia Sagrada, porque também tem quem faça este tipo de seleção. Uma vez numa igreja bastante tradicional, num evento festivo, se convidou um pastor que era de uma igreja mais renovada, mais avivada, para pregar naquele evento, e o pastor ali, né, pregando corretamente a palavra de Deus, mas ele começou a se emocionar, né, começou a ter um momento assim de empolgação. E o que aconteceu foi que algumas pessoas, né, que eram muito assim tradicionais, muito conservadoras, que achavam que aquilo era uma atitude de reverência, se levantou no meio da pregação, deu as costas para o pregador, que era inclusive um ancião, um homem digno de respeito. Esse pastor ele é de Fortaleza, um homem de respeito, né? Estava pregando a palavra de Deus e algumas pessoas deram as costas só porque não gostavam do estilo do pregador, né? Porque o pastor lá, ele era muito assim, voltado para a questão dos dons espirituais, e a pessoa foi embora, né? Como se aquilo ali, aquela atitude de repúdio, de protesto, fosse agradável a Deus. Se Jesus visse um negócio daquele, irmão, Jesus não ia gostar. Porque Jesus se agrada daqueles que ouvem a santa palavra de Deus, independente de quem esteja anunciando a mesma, nós fazemos questão de frisar isso, desde que esteja pregando com fidelidade. Num evento que teve aqui no Nordeste do Brasil, desta vez foi um famoso pregador. Durante o evento todinho, enquanto tinha a parte
das apresentações, a parte dos cânticos, né? As pessoas estavam ali todas animadas, mas quando foi anunciada a hora de se pregar a mensagem, que aquele famoso pregador, pregador de multidão inclusive, pegou no microfone e anunciou o texto para pregar a palavra de Deus, uma multidão saiu também e deu as costas para o pregador e para a pregação. E aquele pregador, ele disse: que futuro tem uma geração que dá as costas para a palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, independente de quem a esteja pregando, de quem esteja lendo, de quem esteja fazendo uso dela. Ela é autoritativa por si mesma. E nós devemos ouvi-la porque ela é a santa palavra de Deus. Independente do pregador, independente do tema que vai ser pregado, desde que ela seja pregada de forma correta. Independente de quem prega obedece ou não, como os fariseus e os escribas, devemos estar atentos ao que Deus diz, e não ao que o homem tem a dizer. Assim nós iremos viver uma verdadeira espiritualidade, porque não podemos, como falamos outrora, não podemos desenvolver uma espiritualidade sem as Sagradas Escrituras. A parte da Bíblia Sagrada não é possível conhecermos a vontade de Deus, então temos que ouvi-la onde ela estiver sendo pregada. Esta é a primeira coisa. E a segunda e última coisa, para desenvolvermos uma espiritualidade sadia, nós precisamos evitar as armadilhas da religiosidade. Este foi o erro dos mestres da lei e dos fariseus, e este tem sido o erro de muitas pessoas que pregam a palavra de Deus ou ouvem a palavra de Deus. Jesus diz aqui no final do verso 3: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Aí quando você vai ler do verso 4 até o final do capítulo, no verso 39, você vai ver o que é que eles faziam no lugar de obedecer a palavra de Deus. Eu não tenho tempo de explicar tudo, mas eu vou ler aqui algumas partes para você ter uma ideia. O que é que acontece quando a gente não dá o devido valor à palavra de Deus, né? E quando também não ajusta a nossa vida ao que Deus diz em sua palavra. Veja o que é que ele diz aí a partir do verso 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. E aí o Senhor Jesus está discorrendo sobre uma série de erros que aqueles homens cometiam,
mesmo conhecendo a Bíblia Sagrada, mesmo pregando para os outros a Bíblia Sagrada. Onde foi que eles erraram? Porque eles não podiam viver uma espiritualidade que agradasse a Jesus, porque Jesus reprovava a vida espiritual deles ao ponto de chamá-los de hipócritas, de guias cegos, de sepulcros caiados, como tem mais na frente, e de tantas outras coisas mais. Porque eles caíram no erro, no perigo, nas armadilhas da religiosidade. A religiosidade, irmãos, ela não é sinônimo de espiritualidade. A espiritualidade, ela flui exatamente do nosso contato com a Bíblia Sagrada. Quando nós não só conhecemos a Bíblia, mas ajustamos a nossa vida de acordo com o que a Bíblia diz. Mas a religiosidade, ela não se contenta com o que a Bíblia diz. Ela acha que o que a Bíblia diz é insuficiente, que Deus ainda não revelou tudo o que era necessário para vivermos uma vida plena na sua presença. E aí as pessoas começam a criar regras e regras religiosas, com a motivação de querer suprir uma possível lacuna da palavra de Deus. Foi exatamente isso que se fez na Idade Média, quando se trocou a palavra de Deus, seja por que motivo for, né? E botou no lugar a tradição religiosa, ensinando as pessoas uma série de coisas e dizendo às pessoas que se elas obedecessem aquilo, se elas seguissem aquilo, elas seriam santas, seriam piedosas e assim por diante. Até que Deus levantou profetas, até que Deus levantou os reformadores para dizer: não, somente a Escritura tem autoridade e suficiência para gerar em nós verdadeira espiritualidade. Em outras palavras, se a Bíblia não nos fizer santos, se a Bíblia não nos fizer agradáveis a Deus, nada mais fará. Não há subterfúgio religioso inventado pelo homem que possa produzir o efeito que somente a palavra de Deus produz. E nós precisamos ter o cuidado. Essa mensagem é uma mensagem que nos chama para ter o cuidado de não confundirmos espiritualidade com religiosidade. Até certo momento, a religiosidade caminha com a espiritualidade. Mas quando a religiosidade toma o lugar da espiritualidade que só a palavra de Deus produz, nós passamos a fazer aquilo que desagrada a Deus, como os fariseus. Os judeus criaram uma tradição religiosa. A igreja medieval criou outra tradição religiosa. E não pasmem com o que eu vou dizer, mas há muitas igrejas criando hoje mesmo igrejas filhas da reforma protestante, que também estão criando uma série de regras religiosas, levando as pessoas a seguirem mais estas regras do que a seguirem propriamente a palavra de Deus. E eu tenho me alegrado, irmãos, com o fato de que muitos na nossa igreja têm se despertado para dar mais valor a esta palavra. Eu tenho me alegrado com a mocidade desta igreja, que tem buscado cada vez mais conhecer esta palavra. E eu tenho me alegrado quando o irmão, em um momento ou outro, diz: a nossa igreja é uma igreja que zela pela pregação fiel da palavra de Deus. Mas eu lhes digo mais uma coisa: cuidado para não ficar somente como ouvinte passivo da palavra de Deus, sem ajustar a sua vida ao que ela diz, para não cair no erro dos fariseus. Você tem que tomar esse cuidado. Eu tenho que tomar esse cuidado. Estava um dia desse, umas 2 semanas atrás, vendo as redes sociais e alguém criticando, né? Eu sei que isso é uma coisa um pouco supérflua, mas eu quero usar esse exemplo para não usar outro mais agravante. E eu sei que aquela pessoa estava ali em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, em nome da religião, recriminando quem na sua igreja usava a barba. Porque segundo ele, um homem que usa barba não é espiritual.
Veja como é sutil a coisa, irmãos. Eu sei que a gente tem que respeitar as culturas. Eu não estou dizendo que a gente tem que desrespeitar as culturas. Mas eu estou chamando a atenção para o fato que às vezes as pessoas criam regras em nome de Deus, que Deus não mandou e que não agrada a Deus. Quantos, meus amados irmãos, não criaram a Inquisição movido por um zelo religioso radical, perseguindo quem pregava heresias e queria calar esses hereges, não pregando corretamente a palavra de Deus, mas exterminando as suas vidas através de um tribunal chamado Tribunal da Santa Inquisição. Quem aqui já não ouviu falar nisto? E é por isso que eu digo mais uma vez, eu creio que Deus tem uma palavra aqui para muitas pessoas que nos ouvem, porque o Evangelho tem, meus irmãos, sido escandalizado por muitos que distorcem essa palavra e por muitos que pregam essa palavra, mas vivem o contrário delas, que estão dando escândalo na área de dinheiro, escândalo na área social, e muita gente mais não quer saber da Bíblia Sagrada, porque acha que isto é só religiosidade, mas o Espírito Santo diz para mim e para você, independente de quem faça ou deixe de fazer, independente de quem prega ou deixe de pregar, creia na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus dada aos homens. E independente de quem não queira obedecer, procure você obedecer o que Deus diz na sua santa palavra. Independente de quem distorce, procure você compreendê-la corretamente. Independente de quem cria regras e mais regras religiosas, procure você fazer o que Deus diz, através do seu Evangelho, através da sua palavra revelada. Quem não quiser fazer vai ter que prestar contas a Deus, como os fariseus, como os escribas e como muitos e muitos outros. Mas a nós cabe nos submetermos à autoridade da palavra de Deus e nos submetermos à suficiência da palavra de Deus. Duas coisas pregadas e resgatadas na Reforma Protestante. A autoridade da palavra de Deus, a palavra de Deus é autoritativa por si mesma, como regra de fé e prática, e ela é suficiente como norma, como regra de fé e prática para o cristão. Essas duas bandeiras foram levantadas na Reforma Protestante e nesta noite nós queremos também levantá-las aqui neste púlpito. A palavra de Deus, ela é que diz o que devemos fazer para agradar a Deus, e nela nós encontramos tudo já, o que é preciso para fazer, o que agrada a Deus. Não é necessário mais estarmos inventando nada, porque tudo já está na palavra de Deus. E eu estava prestando atenção, irmãos, se a gente for fazer o que a gente já ouviu de pregação, se a gente for fazer o que já está escrito aqui, já é tanta coisa que não sobra tempo para a gente fazer outra coisa. Mas o que acontece é que muitas vezes se ouve por ouvir, mas não procura obedecer o que a Bíblia diz, ajustar a sua vida ao que a Bíblia diz, e muitas vezes, a gente faz como fez na época da Idade Média. Esconde a palavra de Deus, guarda ela bem guardada, ao ponto de não achar para lê-la e para fazer o que ela manda. Mas nesta noite, é noite de renovação espiritual, é noite de voltarmos ao que Deus nos revelou, e que o Espírito Santo, nesta noite, ele possa, através desta mensagem, nutrir sua vida espiritual, fortalecer a sua fé, e gerar em você uma espiritualidade verdadeira e sadia, e que Ele nos livre de qualquer religiosidade, de qualquer distorção quanto à palavra que Ele revelou. Vamos orar. Presente sua vida diante de Deus. Aquilo que de repente você não tem feito, que você sabe que deveria fazer. Peça a Deus força nesta hora. Confesse seus pecados. Mas obedeça o que Deus diz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado,
nós nos submetemos ao crivo da Tua palavra, Senhor. Nós nos submetemos à autoridade das Sagradas Escrituras, essas santas letras, porque elas foram inspiradas pelo Teu Espírito, Senhor, e ela é suficiente como regra de fé e prática para a nossa vida. Senhor, nos livra de qualquer religiosidade que nos afaste da Tua palavra. Ó Senhor, livra-nos de pregar uma coisa e viver outra, mas nos ajuda a ajustar a nossa vida aos Teus santos mandamentos. Senhor, se nós não estamos anunciando o Evangelho, ó Senhor, nos impulsiona a pregar o Evangelho. Se nós não estamos contribuindo com a manutenção da Tua casa, tira de nós toda a avareza. Senhor, se nós não estamos vivendo uma vida de santidade e piedade, Senhor, nos quebranta, nos constrange e nos conduz, Senhor, a uma vida que realmente Te agrade. Senhor, se nós estamos fazendo qualquer coisa contrária à Tua palavra, que nesta noite caia por terra e que o Senhor levante um exército poderoso para anunciar que a Tua palavra é a verdade, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nosso manual de vida. Abençoa cada jovem, cada homem, cada mulher que nos ouve, nesta igreja e neste meio de comunicação, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.